Meus caros, em relacionamentos muitas vezes a gente se encontra no meio de crises, no meio de dificuldades. E tanto a mulher quanto o homem podem passar por isso. Hoje então eu quero falar com vocês sobre como ajudar o seu homem em crise. Como você pode compreender e ajudar o seu homem de forma mais efetiva, tá? Por que eu estou falando isso? Porque uma das questões que eu percebo muito é essa busca feminina por ser compreendida e ser amada. Vocês sabem que eu falo aqui muito para vocês, minhas queridas seguidoras. Mas uma coisa que eu também percebo é que muitas vezes essa psicologia masculina ela fica meio abandonada de lado. Como se o homem tivesse uma dinâmica emocional, que é quase como se fosse uma dinâmica emocional parecida com a da mulher, mas um pouco menos. Precisa de um pouco menos de carinho, mais ou menos isso, tá? E o que acontece é que também as mulheres, elas têm um desejo e uma oralidade, elas se expressam muito melhor, elas falam o que elas querem dentro de um relacionamento. Elas muitas vezes, né, eu já falei aqui várias vezes, elas começam um relacionamento, elas já começam a falar aquilo que elas querem, como elas querem, elas corrigem o homem, falar que não tá legal, não tá bom, às vezes até demais, às vezes de menos, mas enfim, a mulher tem mais facilidade dessa comunicação. Então esse universo emocional é muito mais fácil para a mulher, vamos dizer assim. Ou então é muito mais presente para a mulher, não que seja mais fácil, não é mesmo, minhas queridas? E o homem já nem tanto. O homem muitas vezes, né, igual como eu vi um dia desse, aí, um trecho do stand-up comedy do Bill Burr, ele fala, o homem ele pode ter duas posturas emocionais. Ou ele tá de boa, ou ele tá bem, ou ele tá puto. É mais ou menos isso, entendeu? Então o homem tá frustrado, ele fica irritado. O homem ele tá triste, ele fica irritado. O homem ele tá ressentido, ele fica irritado. O homem tá magoado, ele fica irritado, entendeu? É basicamente isso. Então o que acontece é que a psicologia masculina é algo que os próprios homens não desenvolvem muito ou não entram em muito contato porque, enfim, muitas vezes não vê necessidade, e também os que entram muitas vezes têm uma dificuldade em expressar isso, comunicar com a esposa. E também digo mais, em relacionamento, muitas vezes quando a mulher fala algo para o homem ou quando o homem fala algo para a mulher, tem uma aversão. Tem uma discussão ali no meio, tem uma repulsa, ou seja, se o homem fala para a mulher, eu queria que você me tratasse assim. Normalmente a esposa, né, santo de casa não faz milagre, a esposa vai lá e fala, pá, mas vira discussão. Então eu aqui, né, uma pessoa externa, talvez eu te falando, pode ocorrer aquele clássico caso de, puto, o Jota tá falando um negócio que meu marido sempre falou, entende? Pensa nisso. Muitas vezes em consultório acontece isso, chega paciente, começa a contar uma coisa, quando eu falo, por que você não faz tal coisa? Ela olha para mim e diz, meu marido sempre diz isso. Né? Enfim, então o que eu quero fazer com esse vídeo aqui é tentar te ajudar, mulher, a lidar com o homem quando ele está em crise, quando ele está passando por uma dificuldade. Porque, diferente da mulher, o homem tem um tipo de necessidade. Eu vou tentar, tá, fazendo agora aqui um aviso para vocês, eu vou tentar explicar da forma mais geral. Você pode olhar para mim e falar, comigo não é assim, coisa da beleza, minha senhora. Ok, minha senhora, isso é teu caso. Eu estou tentando abranger o máximo. Eu estou falando com pessoas no geral, nem sei quem está assistindo esse vídeo. Então eu vou tentar ser o mais abrangente possível. Segunda coisa, você pode olhar o que eu estou falando e falar, é engraçado que os homens querem isso, mas não fazem nada em troca. Minha senhora, não é essa a questão. O que eu estou falando aqui é para você entender como o homem precisa ser ajudado. Se seu homem merece ser ajudado, se os homens que você se relacionou não deram valor quando você ajudou eles, aí é uma outra questão. É uma questão particular de você. Gostaria muito de ajudar. Se quiser, você marca o horário aqui embaixo e a gente conversa sobre isso. Tá bom? Tem um link aqui embaixo, marca o horário com o Jota. Pode ser terapia ou uma hora, um atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30. Fica à vontade. Mas o que eu quero tentar dizer aqui assim, é como o homem gostaria de ser ajudado no momento de crise. E claro que aqui também tem a minha experiência. Você pode olhar e falar, Jota, meu marido não é assim. Eu acho que também o homem precisa de tal coisa. Então você fica à vontade, você pode acrescentar mais coisas, tá? A minha ideia é só trazer esse assunto, porque eu vejo que tem muita dificuldade do lado feminino. Porque muitas vezes, como eu disse, o homem não se expressa, o homem expressa de forma truncada, ele fica muito agressivo na hora que ele está com dificuldade, diferente das mulheres. Se ele começa a se abrir, a mulher faz algum movimento, ele corta e nunca mais ele fala, ele guarda pra ele fica puto, entende? Ou ele briga com a mulher, ou seja, ele tá se abrindo, a mulher faz uma interrupção, ele solta, né? Solta a artilharia em cima da mulher naquela hora ali. Então, enfim, essa é a minha ideia. E essa é a minha ideia também, minhas queridas mulheres, e aí agora, meus queridos colegas, a confraria masculina aqui, para você também, meu senhor, meu querido,
entende, meu caro? É para você também, quem sabe, elaborar um pouco melhor isso, saber o que falar para sua mulher. E vou até dizer aqui, né? Se você quiser, encaminhe esse vídeo para sua mulher, tá? E às vezes assim, pô, vi esse vídeo do Jota aqui, acho que ele expressou bem o que eu estou dizendo. Acho interessante esse tipo de coisa. Então você, minha querida, se você recebeu esse vídeo do seu marido, não fique chateada. Com certeza ele não está querendo te dar indireta, entende? Ele só está querendo fazer com que essa comunicação fique mais simples e talvez eu explicando, a coisa fique um pouco mais fácil. Certo? Então, dito tudo isso, para não ter choradeira, não ter xingamento, não ter frustração, chorume aqui nos comentários, vamos começar, tá? O homem em crise. O homem, quando ele fica em crise, normalmente ele tem a tendência de ficar como um leão enjaulado, né? E como eu estou falando aqui sobre relacionamento amoroso, ele fica um leão enjaulado na sua casa, né? E ele fica para um lado e para o outro. O que acontece normalmente é que ele fica para um lado e para o outro, algo nesse momento, nessa tensão interna dele, que ele não sabe muito bem como expressar, algo atravessa o caminho dele e ele solta o seu rugido. Eu estou lembrando de um vídeo que chama Gritinho da Masculinidade. Um dia você clica aqui nesse Google, nesse YouTube, escreve Gritinho da Masculinidade. Mas o que eu quero dizer? Ele solta os cachorros, né? Então ele tá lá, ele tá tenso, coisa e tal. Em algum momento a mulher vai olhar para ele e falar, o que você tem? Pronto, aí é o suficiente, né? Você tirou o pino da granada. A granada tá aqui, né? Tá aqui em cima, você tira o pino da granada, ela cai no chão e explode. Então normalmente é isso. Ou o cara vai se expressar e a mulher puxa pra ela, o que foi que eu fiz? Ou então vem aquele esporro clássico, eu já te avisei, enfim. Então muitas vezes o homem vai se fechando e não vai falando e corre o risco de começar a se abrir com aquela colega de trabalho, corre o risco de começar a procurar gente, né, que não sou eu, que não é um psicólogo, começa a correr o risco de procurar algumas outras amigas, né? Porque tem um acolhimento lá de fora que em casa é um terreno infértil, entende? E o homem, diferente da mulher, ele não vai, né? Normalmente ele vai se irritando e ele não é claro. Por quê? Entenda uma coisa, mulher, muitas vezes quando o homem está passando por uma dificuldade, ele não sabe se ele conta ou se ele não conta, porque ele não sabe se vai melhorar ou vai piorar o caso dele. Então a necessidade de falar, ela muitas vezes fica menor do que o medo de virar um caos em casa. Então às vezes você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tranquilo. Não tá tranquilo. Ele tá pensando, tem umas tretas aqui na minha cabeça, mas eu não consigo falar para você. Porque eu tenho medo de falar para você desestruturar. E um exemplo principal é o homem em crise financeira. Estamos num ano complicado, né, meus caros? Então, um homem numa crise financeira, o que pode acontecer? Ele pensa, eu não vou falar para a mulher, porque se eu falar para ela desestrutura, ela começa a fazer água no barco, ela começa a ficar chateada, aí eu começo a ficar irritado e o caos se torna, entende? Então, nesse sentido, quando você começa a perceber que seu homem está com dificuldade, é a hora, minha querida mulher, de você assumir o seu real empoderamento, assumir o seu papel feminino e falar, eu vou dar conta dessa treta, tá? Essa não é nenhuma das dicas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 dicas, tá? Aqui, e uma não dica, algo que você não tem que fazer. Mas a primeira coisa que eu quero, mulher, você entenda, você tem que assumir a postura. Eu vou dar conta. Eu não vou me desesperar, eu não vou reclamar, eu não vou criticar, eu não vou fazer nada. Eu vou dar conta. Eu vou estar desse lado, eu vou estar aqui para o que ele precisar, tá bom? Enfim, voltando. Então o homem fica meio como esse leão enjaulado. Tá? Como fazer para ajudar esse homem? Tá? A primeira coisa é não se assuste. Uma coisa que acontece com muita frequência é que o homem fica em crise, ele fica agressivo, ele fica estranho, ele fica quieto, coisa e tal. Então a primeira coisa é não se assuste. Não comece a falar, ai meu Deus, o que está acontecendo? Ai que não sei das quantas, ai que bababá, bababá. A primeira coisa que você pode pensar, como é que está o trabalho dele? Você pode pensar isso. Primeiro, está com fome? Será que ele está com fome? Será que isso é fome? Que às vezes é. Segundo, como é que está o trabalho dele? Será que ele está preocupado com alguma questão? Será que aconteceu alguma coisa? Teve uma reunião, não teve? Né? Tem que pensar nesse tipo de coisa, assim. Mas não se assustar. Não ficar com aquela coisa, ai, você está estranho, ai, eu tenho medo de que você suma, ai, o que você está pensando? Agora, o que o homem vai fazer? Diferente da mulher que vai querer falar, expressar, xingar, às vezes até dar uns gritos com o cara, o homem vai falar, não é nada não, não é nada não, esse bobeira vai brigar com você porque você está muito solista. Então a primeira coisa é isso, não se assuste com esta tensão interna masculina. Homens vão entrar em crise, eles vão tentar fingir que não está nada acontecendo, mas vai estar acontecendo alguma coisa, tá bom? Então a primeira coisa é essa,
Não se assuste, ok? Segunda coisa, você tem que ter uma disposição suficiente. O que eu quero dizer com isso? Você não pode ficar tipo, meu homem, né, o marido ali tá meio bravo, o namorado tá meio bravo, eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieta. Não vou nem aparecer na frente dele. Às vezes é bom, mas né, não é tão legal, porque às vezes o cara ele quer ter uma brecha para poder falar. Entende? Vou deixar ele quieto, deixa ele quieto, mas de vez em quando aparece lá. Meu bem, fiz um café, entende? Senta ali do lado dele, o cara tá lá na mesa, lá fazendo um monte de coisa, senta do lado dele ali, fica ali, né, almoça junto, come junto, ou seja, esteja disponível, mas não esteja disponível demais. Porque às vezes fica aquele olhar assim, sabe? Aquele olhar sedento de informação, assim. Sabe? A mulher fica assim, olhando pro cara, tá tudo bem? O que tá acontecendo com você? Quer conversar comigo? Não precisa disso. O homem, normalmente, quando ele vai contar as coisas dele, dá até calor aqui. O homem, quando vai contar as coisas dele, dificilmente ele vai contar quando você perguntar se está tudo bem. Dificilmente. Ele vai falar numa hora assim que você fala, meu Deus, de onde que veio esse tiro? É na hora que ele vai estar andando de carro com você, é no meio do almoço que ele vai contar umas coisas. Parou? Parou. É no meio do almoço que ele vai contar umas coisas, é de noite, a hora que vocês vão deitar, às vezes é depois da intimidade, entende? O cara vai estar lá e vai falar, cara, o foda, sabe o que é o foda? Ele vai começar assim, ele não vai ter introdução, ele não vai ter nada, ele vai simplesmente abrir e falar, entendeu? Então muitas vezes essa coisa do, tá tudo bem, você quer conversar, você quer bababá, porque o homem normalmente ele não quer conversar. Na hora que ele está em crise, ele não quer conversar, ele não quer troca, ele quer desabafar. Só que ele não vai usar esse termo, né? Ele vai falar, meu bem, eu preciso desabafar. Não vai falar isso. Ele vai simplesmente verter, entende? Ou como o pessoal diz, vai vomitar, ele vai tirar aquilo para fora, expurgar, né? Um exorcismo praticamente. Então, é bom que você tenha uma disposição suficiente. Esteja ali perto do cara, esteja ali prestando atenção no cara, aparece, né? Deixa o cara na dele, mas também não deixa tão na dele, para ele não se sentir também muito isolado. Porque às vezes o que acontece com o homem? Pô, tô aqui, tá foda, tá uma merda, e essa mulher não tá ligando pra mim. Mas ele não vai chegar e falar, pô, meu bem, nem fica do meu lado, dificilmente ele vai falar isso nessa hora. Então o que você tem que fazer é o quê? Perceber sinais. E aqui, claro que esse vídeo é para pessoas que estão em relacionamentos mais duradouros, então você vai saber esses sinais. Você vai saber quando o cara tá diferente, você vai saber quando o cara tá irritado, quando o cara tá pensando em outra coisa. E principalmente nessa disposição suficiente, é você ter disposição para não se irritar com ele também, entende? Porque às vezes você vai estar vendo um filme, você vai falar alguma coisa assim, e aí, gostou dessa cena? Ele, não prestei atenção. Mas onde é que você tá? Você não tá do meu lado, você tá o quê? Você tem alguma coisa para me dizer? Esse tipo de coisa é insuportável, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui chamado Manual da Mulher Insuportável, tá? Vou fazer um vídeo aqui de posturas insuportáveis femininas. Aí vocês ou vão me odiar, ou vocês vão me amar. Divisor de águas nesse canal. Mas o que acontece é o quê? Esse tipo de postura, muitas vezes, é muito chato. Você fica tentando tirar do cara na força. E você talvez não é essa dinâmica, mas o cara tem essa dinâmica de estar meio que no mundo da lua. Então deixa o cara por um tempo. Deixa o cara ali, esteja próximo, mas então essa disposição suficiente, tá bom? Então, primeira coisa, não se assuste. Segunda coisa, disposição suficiente. Terceira coisa, em algum momento, então, com essa disposição suficiente, o homem vai começar a falar. Entende? E vai parecer um troço meio sem pé nem cabeça, tá? Por quê? Porque, diferente da mulher, normalmente o homem não é tão articulado. Ele é mais combativo. Então ele vai começar a falar uma indignação que ele tem. Então, sei lá de onde ele vai puxar. Ele vai olhar e falar assim, porra, sabe o que é foda? É você passar a vida inteira trabalhando para chegar um dia e ser humilhado. Qual que é a sua tendência? Falar, humilhado do quê? Do que você está falando? Não pergunte. Deixa o cara desabafar. Deixa o cara trazer. Deixa o cara apresentar o problema do jeito que ele está vendo. Entendeu? Não tem problema se você na primeira meia hora você não entender nada do que ele está falando. Esteja ali disposta e saiba escutar. Essa é a terceira dica. Saiba escutar. E o que é escutar? É uma escutativa sem interferência. É tipo a primeira sessão. Quando eu vou atender um paciente novo, uma paciente nova, a primeira sessão eu chego, pergunto idade, cidade, ocupação, só para ter uma ideia, e sempre pergunto, o que te trouxe aqui? Né? Vamos lá. Por onde que a gente começa? E eu deixo o paciente falar. Normalmente na primeira sessão, o paciente vai falar, ai que homem da cobra. E às vezes tem uns pacientes, principalmente meus queridos sanguíneos, meus queridos sanguíneos,
É um negócio assim, né, às vezes eles falam assim, desculpa, Jota, tá meio confuso, né? Eu até tiro o sarro. Não, vai falando, vamos botando as peças na mesa, depois a gente junta esse quebra-cabeça. Não tem problema se você for voltar na sua vida, não tem problema nenhum. Então o que acontece é o quê? O homem vai fazer isso. Ele vai falar, puta, eu acho foda, porque quando eu era criança me disseram tal coisa. Eu falo, meu Deus, mas de onde o cara tá tirando isso, coisa e tal? Deixa. Entende? E se alegre com isso. Se alegre. Quando você está escutando, se alegre. O cara está abrindo. Se você está fazendo sentido, se não está, coisa e tal, nós já temos uma conquista. Esse homem está se abrindo. Esse homem está vertendo. Né? Porque é muito do masculino essa coisa da tensão. Corpo tenso, ele é tenso. Né? Ele segura o tranco, ele é forte, ele segura as coisas, tudo mais. Inclusive também, obviamente, né? Não é por nada que o biológico masculino tem isso, de tem que estar ali, né? Com uma postura ereta, se é que você me entende. E tem isso, assim. Então, quando o homem esvai, quando o homem larga um pouco essa tensão, é um momento que a mulher faz mais isso com mais frequência, para autorregulação. O homem não. O homem é chamado a sempre ficar tenso, a dar conta das coisas. Então, quando ele começa a falar, deixa o homem falar. Deixa o homem falar. A não ser que ele te pergunte algo assim, o que você acha disso? Entende? Até mesmo quando ele pergunta isso, eu já dou a dica. O que você acha disso? A não ser que ele te chame a fazer parte da conversa, deixa o cara falar. Entende? E saiba escutar. Se você quiser, você pode fazer algumas perguntas para quem sabe ele se expressar um pouco melhor. É um pouco perigoso, tá? Em que sentido? O cara tá falando coisa e tal, você pode perguntar. Parece psicólogo? Parece, mas funciona. O cara tá lá falando essas coisas, você fala, você tá se sentindo assim agora? Ou você pode falar, nossa, não sabia que acontecia isso com você. Você pode trazer essas palavras. A gente acha que palavras de afirmações para o homem, eu já vou falar sobre palavra de afirmação, mas o que acontece? A gente acha que isso só vai acontecer na hora que acaba, entende? Mas você pode também afirmar e confirmar o sentimento dele. Uma das coisas que o homem, quando está em crise, ele ouve e ajuda ele é: eu não sabia que você estava passando por isso. Veja, eu não sabia que você estava passando por isso é muito diferente do por que você não me contou antes. O porquê você não me contou antes é uma cobrança. Eu não sabia que você passava por isso é uma afirmação. Entende? Uma frase que eu uso muito em consultório e funciona, uso aqui em casa também assim. Nossa, não imagino o quão difícil é isso. Entende? É você olhar para o cara e falar: nossa, meu bem, não sabia que você passava por isso. Nossa, não imagino. Sabe? É esse tipo de coisa. Dá pequenas confirmações durante esses assuntos, entende? E às vezes puxar o assunto assim, mas você já passou por isso antes? Né? Quantas vezes você se sente assim? É perguntar, mas deixar aberto, entende? Para o homem, beleza? Então, terceira coisa, saber escutar. Jota, mas e se eu quiser falar alguma coisa? Não fale. Jota, se você quiser falar, não fala, não estraga. Você não tem que, nessas horas você não tem que provar que você sabe, que você não é competição. Homem é muito competitivo. Se você começa a botar seu ponto de vista, ele vira o tanque que ele está querendo atirar para frente, ele vai ele mira em você. Entende? Aí vai ser quebração de pau. Então não tente provar para ele que você sabe, que você disse, que não sei das contas. Homens fazem muito isso. Homens querem que a mulher, sei lá, às vezes mude de comportamento, mude de postura. Quando a mulher muda de postura, o cara dá graças a Deus que ela mudou. Se foi ele, se foi outro, não tem importância. Faça a mesma postura. Escute o máximo que puder. E às vezes você vai ver que o cara vai fazer um arco e ele vai fechar o arco. Vai fazer um arco e vai falar assim, nossa, sei lá, às vezes tem vontade de pedir demissão, entendeu? Pedir demissão, parar de trabalhar nessa empresa, coisa e tal, você tá lá falando, meu Deus, se esse cara pedir demissão, acabou, a gente não tem mais grana, coisa e tal. Calma, minha senhora, ele só está expressando o que ele está sentindo. Vamos ver se no final, muitas vezes o cara fala isso, depois ele fala, mas não tem como pedir demissão. Ah, que merda, não queria que fosse assim, entende? Então, você vê ele articulando o pensamento dele, tá bom? Então, beleza? Não se assuste, disposição suficiente, não de mais, não de menos, saiba escutar. A terceira coisa, eu falei um pouquinho aqui, mas vou reafirmar, muita afirmação. Muita afirmação. Frases como, vai dar tudo certo, eu sei que você consegue, eu confio em você. Né? Como eu disse aqui anteriormente, eu não sabia que você passava por isso, eu tenho muito orgulho de você. Essas frases mudam a relação com o homem, mudam o humor do homem. Eu estou do seu lado, você sabe que eu confio. Esse tipo de coisa
muda. Eu digo isso porque aqui em casa, minha esposa, não lembro quando, mas eu lembro uma vez em que ela olhou para mim e falou assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deu certo até aqui, vai dar certo daqui em diante. Eu lembro disso e eu lembro que, isso só simplesmente, sabe o sentimento, assim, contra o mundo, aí o homem olha e fala assim, puta, minha mulher tá do meu lado, então bora, entende? Então você tem que trazer essa ideia de família, a família contra o mundo. O homem perceber que a tensão que ele está vivendo não é idiota, a tensão que ele está vivendo não é uma besteira, não é um troço retardado, não é algo que você já avisou e ele não cumpriu, não é nada disso. O que ele está vivendo é algo que você reconhece que é difícil, mas que você confia que ele vai dar um jeito. Entende? Isso é muito bom, tá? Vamos fazer um parênteses aqui? Questão sexual, quando o cara não está funcionando. A pior frase que a mulher pode dizer é o quê? Ah, isso nunca aconteceu comigo antes. Ah, isso... Outra coisa, a mulher fala assim, fica tranquilo, meu bem. Daqui a pouco a gente volta. Não, tá tudo certo. Entende? Então, veja, essas posturas não deixam o cara em mais desafio, não aumenta a pressão do cara. Né? Na vida também, fora da cama, né? na vida de fato, o que vai acontecer é isso. Você tem que dar afirmação. Olhar para o cara, vai conseguir, vai dar tudo certo, coisa e tal. Né? E essa afirmação, claro que ela tem que ser também, né, de forma de... Né, o quarto passo aqui, então, é muita afirmação. O quinto passo aqui é sugestões abertas. Quando você for fazer sugestão, que seja muito aberta. Entende? Depois que o homem falou todo o ar, que você percebe que ele está disposto a te escutar, faça a palavra de afirmação e depois disso você fala o que você está pensando em fazer. Mas depois de tudo isso, o que você pensa em fazer? Meu bem, qual que é a opção que você acha que tem? O que você acha que seria legal fazer agora? Entende? Sugestão aberta. Eu estava pensando aqui enquanto te escutava, posso estar falando uma besteira, mas eu estava pensando aqui, eu lembro que uma vez você falou tal coisa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Isso é uma sugestão aberta. Não é você chegar para o cara e falar, meu bem, escutei tudo que você disse, mas eu já falei para você, né? Lá atrás eu já falei para você, né? Que você deveria tal e tal e tal coisa. Entende? Não é mostrar para ele que ele errou, é mostrar para ele que tem outras hipóteses e que você está com ele elaborando essas coisas. Segue a mão, fala, minha senhora, Jota, mas assim, meu homem errou. Realmente está errado. E eu realmente acho que a solução que eu tenho é melhor. Eu sei, mas nessa hora não é o momento. Nessa hora não é o momento. Nessa hora que ele está falando, que ele está vertendo, não é o momento. Porque ele está criando uma ponte. Ele está criando um canal. Ele está te convidando a escutar e entrar no mundo interior dele, das preocupações dele. Então, nesta hora, não é o melhor horário de você corrigi-lo para depois dar outra solução. Você pode fazer isso outro dia, em outra possibilidade. Ou então dessa maneira, de uma sugestão aberta. Tá? Beleza? Então, esse é o quinto ponto. Primeiro, não se assuste. Segundo, a disposição suficiente. Terceiro, saiba escutar. Quarto, muita afirmação. Quinto, sugestões abertas. E o sexto ponto que eu vou falar aqui para vocês, intimidade nunca é demais. Aqui é uma coisa que eu não entendo porque nos casais, muitas vezes, acredita que, ele está nervoso, não vou nem chegar perto. Não, minha senhora, chegue perto. Mas chegue perto, chegue junto e, entende? Faça acontecer, minha senhora, entende? Um homem irritado, como eu disse, quando ele está vertendo emocionalmente, por que não também, né, gastar essa energia fisicamente também? Então, muitas vezes, essa afirmação de eu estou do seu lado, eu confio em você, eu tenho orgulho de você, eu sei que vai dar certo, tudo isso que eu estou falando, você pode muito bem coroar tudo isso, vamos dizer assim. Você pode muito bem mostrar na prática o quanto você confia nesse homem. Que é o quê? Falar, meu bem, vem cá, vamos tomar um banho, deitar aqui, vamos relaxar, entendeu? Assim, eu fico tentando lembrar algum homem que negaria, tá? Não, eu tô muito irritado agora. Agora não é o momento. Normalmente ele vai ficar com uma cara meio assim, tipo, eita, né? E bora lá, pelo menos os caras da minha época eram mais ou menos assim. Não sei como é que tá hoje as gerações. Veja aí o que acontece. Ou então, se não tiver de fato a intimidade, né? Ficar próximo, chegar próximo, abraçar, ficar junto do cara, entendeu? Depois de tudo isso. Depois que acabou o arco. Não adianta no meio do... isso acontece às vezes, né? No meio do caos, a mulher querer abraçar e querer... Não vem com... Aí parece maternagem, maternando o cara. Não. Depois que acabou, sabe quando o cara tá lá cansado? Sabe, o cara aliviou, falou tudo que tinha que falar, assim, sabe? Aquela hora que o cara tá quase falando assim,
pô, tô cansado, acho que vou dormir, acho que assim, dê uma antecipada e fala, vamos lá, vem aqui, meu bem, vem aqui, vamos resolver isso daí. Por quê? O homem, já fiz um vídeo aqui sobre sexualidade masculina no meu canal, o homem não vai ter mau tempo. Para ele não é uma coisa estar em caixinhas diferentes. Se ele está preocupado com o trabalho, ele não pode fazer isso. No homem, normalmente, é o quê? É sempre um bônus, entende? É sempre um bônus. É sempre um a mais, um plus a mais. Então, não acredite que... Porque às vezes o homem está irritado, está tenso, e é por meio da intimidade que ele vai começar a falar. Por quê? Porque é tipo Bela e a Fera. Né? Por sinal, falando em Bela e a Fera, tem vou deixar um link aqui de uma masterclass minha chamada Simbolismo das Histórias da Disney, em que eu analiso Bela e a Fera, analiso Pinóquio e analiso... Quem mais que eu analiso, gente? Esqueci quem que eu analiso. Tem mais um conto, tá? São 3 contos que eu analiso. E o que será que são? Acho que são só 2, acho que só Bela e a Fera e Pinóquio, acho que eu ia fazer... Mas enfim... Entra aqui embaixo, tem um site ali, você vai ver tudo mais. É uma masterclass que eu fiz e eu falo muito sobre esse positivo, esse masculino e feminino em Bela e a Fera. E o exemplo que eu quero dar para você é igual o Bela e a Fera. A Bela não se assustou com ele, né? Teve uma disposição suficiente, aprendeu a entender a história da fera, né? Enfim, teve algumas afirmações depois, sugestão aberta, e ela se abriu para a intimidade com aquele homem. E transformou aquela fera num homem, não é mesmo? Então, nessa hora, você tem a possibilidade de desarmar muitas coisas por meio da intimidade. Né? O físico do homem, ele está muito relacionado com essa questão de contenção, segurar, coisa e tal, de se defender do mundo. Quando ele está em crise, o ombro dele vai ficar travado, a testa dele vai ficar assim, ele fica tenso, ele não consegue dormir, coisa e tal. Então, se você, além de acessar esse lado psicológico, você também conseguir acessar esse lado físico, eu acho que assim, a chance de dar certo é muito grande. Então pensa comigo aqui, concluindo, né, essas dicas aqui. Primeiro, não se assuste quando ele está em crise, essas coisas acontecem. Segundo, tenha uma disposição suficiente, esteja por ali, esteja disposto. Inclusive, quando ele começar a falar no meio do nada, pare para escutar, entende? Seja no meio do jantar, pare. Opa, começou. Sabe aquela coisa assim? Opa, começou, vamos se apertar, né? Escute o máximo que puder, escute o máximo que puder. Faça afirmações com ele. Afirme, fale que você confia, fale que você está do lado dele, ajude ele, coisa e tal. Quinto, né? Se for fazer sugestão, que ela seja muito aberta, entende? Sempre muito aberta, coisa e tal. E sexto, a intimidade, apesar de tudo. Apesar de tudo, este lado também tem que ser cuidado. O homem, nessas horas, ele precisa de mais atenção. E se você puder gastar mais energia física dele, a cabeça dele também vai ficar um pouco mais tranquila para lidar, tá bom? E... para concluir, eu vou dizer uma coisa que você não deve fazer, tá bom? Já antecipando, né, o manual da mulher chata. Não deve fazer, tá bom? Não deve fazer. O que você não deve fazer? Se colocar em evidência nessas horas. Você ergue a mão, fala, minha senhora. Ai, Jata, não posso nunca falar sobre mim. Não nessas horas. Eu não estou falando que você não pode na vida se colocar em evidência. Eu não estou falando aqui que você tem que ser uma mulher que não é nem submissa, é subjugada, que você tem que ser humilhada, você tem que ficar quieta, engolir seco. Não estou falando nada disso. Nessas horas que o cara está começando a falar, não se coloca em evidência. E se colocar em evidência, às vezes, é você corrigir, é você falar, bababá, é você falar do teu sentimento. Porque quando você fica quieta, pra mim é muito difícil, porque eu não sei o que tá acontecendo. Isso aí, assim, é só ruído. O cara não vai te levar a sério nessa hora. O que ele vai escutar é, que merda. É isso que o cara vai pensar. Ele pode ser muito educado, mas ele fala, que merda. Eu tô aqui tentando desabafar, ainda tem que consolar a senhora que não aguenta aqui, entende? E outra coisa, na tentativa de ajudar, a gente erra. Não só com homens, mas, enfim, né, mulheres. A gente começa a se colocar em evidência no sentido, eu já passei por isso. Não, se você passou exatamente pela mesma coisa, só fica quieto. Entende? Não precisa se colocar em evidência. É chato se colocar em evidência, entendeu? Eu já passei por isso, e quando eu passei por isso, eu lidei assim, assim, assado. Não precisa falar isso nessa hora. Entende? É melhor que você não fale. Porque daí vai parecer que você... Vai parecer pro cara que você está se colocando em evidência, que é fácil você estar sendo idiota, ou simplesmente vai perder tempo do cara, ainda não dá para saber como ele vai interpretar. Então, para não errar, não se coloque em evidência nessas horas. Entende? Seja realmente a coadjuvante da relação. Seja aquela que vai ajudar de fato o homem. E como eu disse num vídeo aqui anterior, o amor é sacrifício, é hora de sacrificar um pouco o teu ego, sacrificar um pouco as suas frustrações, sacrificar um pouco o seu desejo de se colocar em evidência e ajudar o cara, tá? Enfim, faz sentido isso? Eu ajudei? Você que recebeu esse vídeo do marido, eu ajudei a entender? Tá? Pelo amor de Deus, minha senhora, se teu marido mandou esse vídeo,
né? Aqui no final do vídeo eu vou te dizer, não escreve para ele, fala, você podia ter me contado. Não entra nesse ciclo. Assista esse vídeo, que bom que você chegou até aqui, né? Mais de 30 minutos de vídeo. Que bom que você chegou até aqui, reflita sobre isso, tá bom? Te ajudei, não te ajudei? Escreve aqui embaixo também, né? Se não é o teu caso, escreve aqui embaixo, tá? E volto a dizer, Jota, eu faço isso, mas meu homem não me dá valor, meu homem me trata mal, coisa e tal. Infelizmente, talvez você esteja ajudando seu homem, mas o seu homem não está se ajudando. Se quer sorrir, tem que fazer sorrir. Ele não está te fazendo sorrir. Então, muitas vezes, você não tem disposição de fazer isso aqui, porque às vezes o cara está puto, entende? Está em alguma crise, e toda vez que você tenta ajudar da melhor maneira possível, sobra para você. Então, eu entendo que você fique quieta. E segunda coisa que eu tenho que falar aqui, ou terceira, ou 10ª coisa, enfim. Esse tipo de coisa não funciona quando a crise que ele está tendo é com você. Aí já é outros 500. Tô falando quando o homem está com uma crise que não é você, tá? E veja, olha que interessante, para eu não esquecer aqui, já que estamos falando sobre esse assunto. Muitas vezes, no meio de tudo isso, o homem vai falar algo sobre você. Não, porque tá foda, ele vai falar do trabalho, coisa e tal, eu chego em casa, a casa tá uma zona, coisa e tal. Você não pode pegar e falar, mas vai jogar pedra. Escuta, que às vezes é o jeito, ele nem percebeu que ele tá te dando indireta, ele nem percebeu que ele tá te criticando. Ou às vezes sim, ele tá te criticando, tá botando no bolo, entende? Escuta também, aprenda a escutar uma crítica sem reagir. Às vezes tem que, né, como eu falo aqui, baixa as pedras, espera o cara terminar de falar, entende? Então, muitas vezes você vai ser injustiçado numa relação. Uma hora que o cara vai estar falando alguma coisa, ele vai estar sendo injusto com você. Você vai ter que olhar e falar, tá bom, às vezes quando eu também falo pra ele umas coisas, né, sei lá, também está sendo injusto, o cara tem que ficar quieto. Entende o que eu quero dizer? Então, no meio do caminho, se tem essas, tipo assim, escutou, guarda pra você, mas vamos pro que interessa do trabalho, vamos falar outra coisa, tá? Mas enfim, acho que é isso. Abri meu coração aqui, tá? Eu espero que você não tenha se assustado com o tema, tenha uma disposição para ter assistido esse vídeo, entende? Saiba, né, soube escutar, né, esteja olhando para mim, vai escrevendo um comentário, boa Jota, que legal, coisa e tal, vai dar sugestão aqui embaixo de tema, entende? E assim a gente vai aqui aumentando esse nosso relacionamento aqui, levando a palavra do bom senso aos corações que precisam. Então a última dica que eu falo aqui, compartilha, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, entendeu? Minha senhora, meu senhor. E eu também quero saber de você, homem. Aqui no comentário aqui embaixo, faz sentido o que eu disse? Tem mais alguma coisa que você acha que ia ser legal, ia ser bacana? Entende? Fala pra mim. Mas é isso. Eu pelo menos aqui, ó, desabafei. Tô muito melhor. Mais um vídeo subindo no canal. É isso, meus caros. Muito obrigado até aqui. Vamos nos falando. Amanhã tem mais vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.